Praiada, que tem muitos anos. Então, ele vai ser mais extensa, mas é uma apresentação completa. Eu acho que para entendimento é importante. Eu tentarei ser o mais breve possível. Pode passar, por favor. Para quem não conhece, o perímetro do Arco Pinheiros abrange a área, o extremo oeste do Rio Pinheiros, onde ele encontra com o Rio Tietê, os dois rios mais importantes da cidade de São Paulo, e ele abarca o território da cidade universitária, o território do Jaguaré, a área industrial do Jaguaré ali no limite de Osasco, tá? Atravessando o rio, ele pega toda a região do CEAGESP, uma parte do Leopoldina, um território da Humaitá, ali perto da Ponte dos Remédios, tá? E ele pega o início da Lapa. Próximo, por favor. Nós fizemos um diagnóstico que foi posto, esse projeto ele segue, a origem dele ele está na MEI, na macro área de estruturação metropolitana, ele é no subsetor da orla ferroviária e fluvial, e no setor orla ferroviária, é o último setor, tá, da orla ferroviária e fluvial a ser estudado. É o artigo 76, né, o parágrafo 3º, que determina que o executivo do plano diretor tem que desenvolver um plano para esse território, definindo regras, parâmetros e instrumentos para sua transformação. Por favor. Então, nós partimos de um diagnóstico, ele foi todo desenvolvido no rito do decreto 56901, que determina o procedimento de elaboração do projeto de intervenção urbana. Então, fizemos o diagnóstico, foi colocado em consulta pública, esse projeto se iniciou em maio de 2018 e foi enviado pelo Executivo a esta casa em julho de 2019. Então, este é o nosso território, ele tem 1.500 hectares, tem uma população de 48.300 habitantes, tem 90 mil empregos, 90% dos usos são não residenciais, isso demonstra baixa densidade, tem usos residenciais, desses 8% de usos residenciais, 2% são favelas e núcleos, e você tem 9 mil domicílios em áreas de favela e núcleos. Se a gente pensar em 3 moradores por cada domicílio, mais de 50% da população deste território mora em favelas e núcleos. Ele abrange trechos da subprefeitura da Lapa, distritos Leopoldina e Jaguaré, e da subprefeitura do Butantã, parte do território do Butantã. Como eu já falei, nós temos uma densidade populacional muito baixa, e aí a gente pode ver nos territórios mais claros, é onde você tem um menor número de habitantes, nos territórios mais escuros, onde tem mora mais gente, que você vê que são os territórios que correspondem às favelas e núcleos. Você teve um crescimento de 2000 a 2010 significativo, que é aquela curva amarela que nós vemos à esquerda, mas ainda a densidade é muito baixa. Por favor. Nós temos 20, né, no mínimo, assentamentos precários identificados em todo o território. Nós temos aí diversos lançamentos imobiliários, né, que, como eu falei, nos anos de 2000 a 2010, tendo uma queda em função de crise econômica, todo o desenvolvimento a partir de 2010. O que é significativo nesse território em questão do uso do solo, que você tem, primeiro, o CEAGESP, né, que é uma central de abastecimento e entrepostos muito importante para toda a macrometrópole. Você tem áreas industriais com empresas, principalmente do ramo químico e de alimento, que tem um alto valor agregado nos seus produtos, com faixas de salários muito importantes para a produção da cidade. Então, esse é o cenário em questão de atividade. E baixíssimo uso residencial, tanto que a gente só destacou os comércios e serviços, indústria mais importantes. Por favor, próximo. O que é interessante é que eu estou indo bem rápido no diagnóstico, porque, como eu falei, a apresentação é extensa, eu quero que todos tenham uma visão do território para apresentar a proposta. Nós temos vias estruturais e coletoras, mas mesmo assim a gente vê uma desarticulação do território com o entorno da cidade. Isso nos leva a identificar que o número de viagens de automóvel, tá, que vocês podem ver pelo gráfico, e de ônibus no transporte público, elas são significativas dentro do território. Mas
em relação à cidade, não há um descolamento. O que há um descolamento em relação à cidade é o número de viagens de trem. Ou seja, você tem uma linha de trem muito importante que passa nesse território, que é a linha 9, mas ele é desconectado das vias de coletoras estruturais da cidade. Quer dizer, por favor, o próximo. O que a gente identificou é que mesmo você tendo um transporte no território de alta capacidade, a acessibilidade interna ela é muito penosa. Então, quem está, para quem conhece, no território industrial do Jaguaré, que é do lado ali de Presidente Altino, e quer atingir a estação da CEASA, da CPTM, que é do outro lado do rio, numa linha reta, anda 4,2 quilômetros em 51 minutos, porque ele tem que ir até a ponte do Jaguaré, atravessar a ponte do Jaguaré, andar toda a marginal até a estação CEASA. A mesma coisa a gente também pode ver para os outros destinos. Quem está na Gastão Vidigal e quer chegar na área do Jaguaré, também tem que atravessar, você acaba gastando quase 1 hora de caminhada. Quem está no Parque Vila Lobos, que está fora do perímetro, mas está lindeiro, e quer chegar até a cidade universitária, tem que caminhar 34 minutos devido à falta de acessibilidade interna ao perímetro. Por favor, o próximo. Em relação às áreas verdes, você tem território, áreas verdes significativas, né? Tanto, como eu falei, ela é lindeira ao Vila Lobos, internamente ela tem o Parque Vilas Boas, tem todo o território da cidade universitária, mas é uma área verde muito mal distribuída. Então, você tem territórios próximo ao CEASA, Jardim Humaitá, que não tem nenhuma área verde, e isso gera várias zonas de calor, ilhas de calor no território. E por fim, a parte de drenagem, né, que nós estamos no encontro dos 2 rios, a gente tem uma série de alagamentos e pontos de inundação que deverão ser tratados para o desenvolvimento do projeto. Esse diagnóstico é para mostrar quais ações que estão previstas nesse projeto que irão solucionar, mitigar esses problemas que estão apresentados. Por favor, próximo. Então, a gente parte das zonas, da classificação por zonas definidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, onde vocês podem ver que tem grandes extensões de áreas marcadas como zona especial de ocupação especial, as ZOIs. Eu destaco o CEAGESP, na Leopoldina, a cidade universitária, junto à Avenida Jaguaré, uma garagem de ônibus, também temos garagens ali na área roxa de Presidente Altino, e você tem territórios de ZEIS, tá? Então temos a favela São Remo, o Morro do Jaguaré, o Jardim Humaitá, ali na curva do rio, próximo a Presidente Altino. O que a gente vê nesse território, olha, são áreas significativas de ZDE, tá, junto ao Jaguaré, Zona de Desenvolvimento Econômico, que são antigas áreas industriais que no zoneamento pretérito já iniciaram um processo de transformação. As zonas industriais em roxo, principalmente no Jaguaré e próximo ao Humaitá. E aí as zonas de estruturação, de transformação, junto às áreas de transporte. Então, a gente tem um marrom mais escuro, tá, onde a gente tem a ZEM, né, próximas às estações, e ao longo da Avenida Gastão Vidigal, onde está previsto implantar um corredor de ônibus, a gente tem a ZEMP. Tá? Por favor. Então, eu apresentei um diagnóstico breve, vamos então agora apresentar o projeto de lei. Como eu falei, esse projeto foi desenvolvido na São Paulo Urbanismo, com a participação de diversas secretarias, a gente seguiu todo o rito do PIL, então colocamos em consulta pública um diagnóstico, um programa de interesse público, aprovado este projeto por Secretaria de Desenvolvimento Urbano, começamos a desenvolver o PIL, o projeto de intervenção urbana. Todas as propostas foram colocadas em consulta pública, fizemos audiências no local, conversamos com a comunidade e encaminhamos ao Executivo, que encaminhou a esta casa um projeto de lei que eu vou apresentar. Então, o projeto de lei ele é composto por 7 capítulos, onde a gente tem as disposições gerais,
as regras de uso e ocupação do solo, como determina o PDE, que temos que definir, o programa de intervenções, que deverá ser implantado com os recursos auferidos através de outorga onerosa, um programa de gestão, né, onde a gente tem o programa de participação democrática, o território do PIO Leopoldina, e aí eu faço um breve comentário, que vocês vão ver que dentro desse território está inserido o PIO Leopoldina, que é um projeto de lei que já passou aqui, está em tramitação na Câmara, já passou nesta comissão especificamente, acho que semana passada, mas ele tem que abordar, porque né, ele tem um percurso a ser aprovado ou não dentro do rito processual. E por fim, as disposições finais e transitórias. Altura próxima. Então, temos os mapas e quadros, eu vou, por favor, o próximo. Então, o que são as disposições gerais do Arco Pinheiros? Qual que é o objetivo geral, né, o conceito? Que o PIO, o Projeto de Intervenção Urbana, consiga reequilibrar as dinâmicas urbanas, aproximando emprego e moradia, renovando os usos, integrando a cidade e os recursos naturais com qualidade de vida, garantindo uma qualidade de vida, garantindo a permanência das atividades produtivas e o desenvolvimento de outras atividades, que tenha uma responsabilidade ambiental e uma democracia que respeite o princípio da democracia e da inclusão. Por favor, próximo. Este é o nosso perímetro, como eu já falei. Então, o PIO, ele determina a criação de uma área de intervenção urbana, um AIU, Arco Pinheiros. Neste caso, nós não temos perímetro expandido, tá? Porque a gente viu que o programa e os recursos auferidos, ele tem que abarcar mitigar todos os problemas que já são existentes nesse território. O que a gente destaca nesse território, como eu falei, além do encontro dos rios, é a sua localização em relação à macrometrópole paulista. O ponto do Arco Pinheiros, vamos dizer, é uma das extremidades do vértice da articulação com eixos produtivos. Campinas, Sorocaba, Jundiaí e o PIO Arco Pinheiros. É nesse território que chegam as rodovias, né? Castelo Branco, Bandeirantes, Anhanguera, Raposo Tavares. Então é um território muito importante, tá? De chegada e saída da produção do Estado e do município. Por favor. Isso se destaca, até também é complementado pelos usos ali que se encontram. Então, como eu falei, são territórios onde eu tenho, primeiro, o entreposto, CEAGESP, que a gente sabe da importância dele na cidade. A gente tem as indústrias, né, que é a parte produtiva. E a gente tem na USP uma vocação muito importante de pesquisa, né? Nós temos o IPT, nós temos um núcleo do Parque Tecnológico próximo da USP e da Politécnica, nós temos o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, nós temos o Instituto Butantan, muito importante na produção de vacinas. Então, o que isso nos mostra? Que nós temos terreno, nós temos toda a produção científica, né, e nós temos a produção industrial. Isso começa a nos mostrar qual que é a vocação desse território que o projeto traz. Então, este é um território de inovação para a cidade de São Paulo. Por favor. O nosso papel aqui, como eu falei, ele é um subsetor do setor da MEI. Então, nós temos toda uma articulação, a gente analisa, ele tem o Arco Pinheiros, ele traz um programa de transformação dentro da MEI, ele institui, né, um instrumento urbanístico, que é a AIU, tá, que vai estruturar o projeto, e ele trabalha numa quarta escala, que são os perímetros especiais que a gente vai destacando ao longo da apresentação. Ele parte dos objetivos gerais de direito à moradia, qualificação dos sistemas ambientais e de ambiente urbanos, direcionar os investimentos para racionalizar a infraestrutura, qualificar as condições de mobilidade e acessibilidade, integração das margens do rio, né, com ênfase aí, como eu falei, no território de inovação, de ciência e tecnologia, e a importância da gestão democrática da participação social ao longo de todo o processo, desde a elaboração do PL até a implementação do projeto.
E partindo das regras de uso e ocupação do solo, o que a gente faz? Sobre o zoneamento, olhando-se mais proximamente o território, identificando os problemas e o desejo da transformação, a gente faz uma sobrecamada de parâmetros urbanísticos, tá? Onde a gente identifica as áreas que têm maior potencial de transformação, onde você tem outras áreas que devem ser preservadas, que não devem ser transformadas, então você tem índices menores de adensamento, e outras áreas que elas têm que fazer, né, essa acomodação do território nesse processo. Outras áreas que não têm algumas atividades que a gente gostaria, e aí apoiado no projeto de intervenções, a gente faz os eixos estratégicos que vão atrair atividades específicas. O que eu quero destacar é que este zoom sobre o zoneamento e a alteração de parâmetros está apoiado no programa de intervenções. Então, enquanto o zoneamento trabalha com a intervenção posta, né, com a estrutura posta de infraestrutura, as nossas camadas de transformação, qualificação e preservação, ela trabalha sobre uma infraestrutura proposta. Nós identificamos todas as EIs que tem no território, todas as favelas, que elas deverão fazer parte do programa de atendimento deste projeto, tá? Então elas são todas listadas e identificadas. E aí a gente começa a falar. Então, por exemplo, eu não sei se eu vou me ater a alguns trechos, se vocês repararam, no Jaguaré, hoje ela é uma ZDE. A gente propõe uma área de qualificação no seu território como um todo, mas a gente sente a necessidade de desenvolver uma centralidade nesse território, apoiada no quê? No corredor de ônibus que será implantado no Jaguaré, tá? Então, nas quadras centrais, a gente propõe a criação de uma centralidade capaz de absorver um densamento maior e capaz de criar uma centralidade onde você tenha usos mistos que atendam, diversificados, que atendam às necessidades do bairro. Então, como uso, né, comercial mais próximo da população. Tudo isso porque a gente sabe que hoje, tanto a cidade universitária como esse território tem problemas seríssimos desse uso de local, de âmbito local, do comércio de âmbito local. Então, os eixos estratégicos promovem fachada ativa, promovem esse comércio de âmbito local e a gente ainda incentiva a destinação de áreas verdes que possam receber alamedas e bulevares para melhorar o problema ambiental, principalmente de ilhas de calor, nessas áreas industriais de grandes lotes, grandes glebas que deverão ser parcelados ao longo do processo de transformação. Queria fazer um destaque, como eu já falei na apresentação, das zonas de ocupação especial, que são significativas nesse território. E aí o que a gente faz? A gente já apresenta alguns parâmetros para essas zonas, de tal forma que elas acolham aquelas camadas que eu falei, sobre camadas de qualificação, preservação e transformação. Então, a gente sabe que a USP, a cidade universitária, ela tem uma qualidade ambiental, ela tem uma importância na cidade, então os parâmetros que o Pio Arco Pinheiros traz são parâmetros de transformação, praticamente não haverá transformação, ela acolhe já a área construída no território, então a gente tem um coeficiente de meio proposto, um gabarito de 28 metros, que acolhe toda a infraestrutura que já existe na cidade universitária. Para as garagens de ônibus que estão nesse território, a gente também dá parâmetros, né, de transformação, que é um Q3, para o centro de detenção provisória, que vocês identificam ali junto à linha férrea, que é o número 4, a gente também dá parâmetros de um Q3, que a gente sabe do problema de acessos. Então, se algum dia os centros de detenção, se for transferidos desse território, você não tem como edificar sem melhorar a acessibilidade desse território. Então, ele tem um parâmetro, e ele está numa área lindeira, ao bioambiental, numa APP, então ele tem um parâmetro menos de incentivo de transformação. E aí vamos falar um pouco do CEAGESP.
O CEAGESP tem dentro inserido na lei de zoneamento, existe um artigo que, caso a transferência do CEAGESP ocorra para um território dentro do município de São Paulo, ele já define o potencial construtivo, que é de 1.150.000 metros quadrados. Esse 1.150.000 metros quadrados corresponde ao CA4 sobre o território líquido da central de abastecimento. O que eu chamo de território líquido? Aquele território que, ao se parcelar, ele já destina as áreas públicas dentro, de acordo com os 40% determinado na lei de parcelamento e uso de ocupação do solo, e o CA4 é aplicado sobre a área remanescente. O que nós estamos propondo? Qual a nossa preocupação dentro desse projeto? É que, caso ocorra, por favor, a transformação, ele é o projeto estratégico 1, tá? Então, eu vou voltar nesse. Caso ocorra a transformação deste território, ele não pode se transformar desarticulado do projeto do Arco Pinheiros. Então, o Arco Pinheiros traz as diretrizes principais para a transformação desse território. Quais são? A interligação das vias, tá? Da Rua Otão, que é uma rua importante que vai chegar no Jardim Humanitá, ela deverá se prolongar dentro do território do CEAGESP. O prolongamento das vias propostas dentro do PIO Vila Leopoldina também deverá ocorrer dentro do CEAGESP. Prolongamento das outras vias que ligam a Gastão Vidigal, aí principalmente ligando com o eixo da CPTM, da estação CEAGESP, onde há a previsão de implantação de um terminal de ônibus da São Paulo Transporte pelos programas. Então, esse é um eixo importante de conexão do bairro, melhorando toda aquela acessibilidade. E o último eixo que a gente traz é a ligação da Gastão por todo o território do CEAGESP até a construção de uma nova ponte que integra, junto com o território ali da favela Jaguaré, na Padre José Maria da Silva, que é uma nova ponte que estará dentro da contrapartida do entreposto. Também a gente define as áreas mínimas de área verde, onde elas devem se localizar, tá? Para que você tenha um projeto de programa. Você pode voltar no anterior? Eu adiantei o CEAGESP, mas a gente não pode olhar o projeto de transformação desse território independente do Arco Pinheiros. O Arco Pinheiros, como eu falei, o seu papel de inovação dentro do território de inovação dentro da cidade, ele propõe projetos estratégicos, tá, que são esses destacados no território, que ao se transformarem vão estar vinculando a atividade a uma transformação territorial. E é através da transformação desses projetos estratégicos que haverá uma integração não só da atividade de desenvolvimento econômico, mas também de uma integração física, né, que é uma dos grandes problemas desse território, são as barreiras representadas pela ferrovia e pela ausência de viário e pelo rio. Tá? Então, vocês veem a posição deles, que faz a integração não só física, mas também de atividade. Essas são as contrapartidas, tá, que a gente definiu dentro do PIO Arco Pinheiros para o CEAGESP, tá? E a gente também definiu que a transformação da ferrovia, da área de lindeira ferrovia, de frente ao CEAGESP, ela possa ser integrada dentro do projeto. Então, volto reforçando aquilo que eu falei da integração física e a integração de desenvolvimento econômico. O que é importante no CEAGESP é que o projeto ele define a necessidade de implantação de um distrito de inovação. Se esse parcelamento, essa transformação desse território implantar o distrito de inovação dentro das diretrizes fixadas pelo PIO, ele poderá ser regulamentado somente por um decreto. Caso isso não ocorra, deverá ser elaborado um PIO específico e será objeto de uma lei específica a ser encaminhada a essa casa. Tá? Então, existe uma condicionante para a sua transformação. O que a gente traz é que a cota de solidariedade
resultante da transformação do CEAGESP, 10% da área doada deverá ocorrer dentro do território do CEAGESP, garantindo terrenos para atendimento à população da área do Arco Pinheiros. Tá? Sobre a cota de solidariedade, ela também, dentro do Arco Pinheiros, para todos os demais empreendimentos de transformação, elas, caso seja optada, a opção seja de doar terrenos, deverá ser dentro do território do Arco Pinheiros. Um outro projeto estratégico que eu faço destaque é o projeto, o Núcleo Parque Tecnológico, que ele é um embrião das EDE que o zoneamento já trouxe, além de usurpação do solo já definiu. O que nós estamos fazendo é delimitando um projeto estratégico, porque ele contempla terrenos do governo do estado e terrenos da Universidade de São Paulo. Então, juntos, eles podem implantar um núcleo, realmente, vamos dizer, o coração do Parque Tecnológico, que já desenvolva esta atividade de inovação, associada a outros usos e também a habitação para o desenvolvimento do território com usos mistos. E aí, nós já definimos a contrapartida na implantação de infraestrutura que interligue este território ao seu entorno. Eu vou mostrar isso no programa de intervenções. O que esse projeto também traz, ele institui as áreas de estruturação local. A gente institui 2 áreas de estruturação local, a Humaitá e a São Remo, que elas são apoiadas na presença da vulnerabilidade social e ambiental. Então, são 2 territórios, para quem conhece, que abarca a favela São Remo, onde você tem terrenos da Universidade de São Paulo, e abarca o território ali de Humaitá, onde você tem um problema seríssimo de atendimento populacional e que precisa de um projeto. Neste momento, não tem um projeto definido. Por favor, o próximo. Por quê? Porque esses projetos da área de estruturação local, eles deverão ser construídos em conjunto com as comunidades e com seus conselhos gestores, tá? Porque são territórios que têm a presença de ZEIS 1, tá? Ou ZEIS 3. Então, a gente tem diretrizes que são a integração com o território, o atendimento à população, a regularização, a urbanização, a implantação de novas áreas verdes, de equipamentos, tá? Provisão de novas unidades de HIS 1, e, como eu falei, das conexões. Mas